Sextou, minha gente! Muito bom dia, muito bom dia! Que a graça e a paz de Cristo reine sobre o seu coração nessa sexta-feira linda e gloriosa. Mais uma semana sendo vencida e até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sou o pastor Leandro Reis e esse é o nosso programa Manhã de Paz, de segunda a sexta, às 7h07 da manhã, aqui na plataforma do YouTube, uma mentoria gratuita, diária, trazendo sempre uma palavra de fé, ânimo e encorajamento. A gente fala sobre tudo aqui, mas a base é o pensamento das Escrituras Sagradas. Como diz o pastor Tiago Brunet, as Escrituras milenares, a sabedoria milenar de Deus. E é sobre isso mesmo e está tudo bem. Essa semana nós estamos em uma série muitíssimo especial, falando sobre as 5 batalhas que Davi precisou vencer antes de vencer o gigante. 5 vozes. Só que 4, Gabriel, eram para ser vencidas e uma era para ser acreditada. Eu deixei por último, justamente para despertar essa curiosidade e de cunho proposital, deixei essa última voz. As 4 primeiras precisam ser vencidas. A voz do medo, a voz do menosprezo, a voz da impossibilidade e a voz da... Agora eu esqueci, que foi a voz de Golias, da intimidação. Então, medo, desprezo, menosprezo, impossibilidade e intimidação. A 5ª voz não é para ser vencida. A 5ª voz é para ser acreditada, acolhida, abraçada. Pastor, que voz é essa? Que vai fazer com que Davi agora se empodere o suficiente para enfrentar o gigante campeão filisteu e dar a ele uma vitória na batalha mais épica de todos os tempos? É isso que nós vamos saber hoje, mas só que antes você tem que pagar o pedágio aqui do programa Manhã de Paz. Qual é o pedágio, Gabriel? Deixa o like. Qual é o pedágio? Você que não está inscrito, se inscreva e compartilha muito. Manda para todo mundo que essa 5ª voz, ela é o reboco de todo o processo agora. Ela que vem agora aqui, ó, fazer toda essa fixação, toda essa amarração, essa consistência, porque não adianta você vencer a voz do medo, da intimidação, do menosprezo, das impossibilidades, das afrontas, não adianta. Se você não acolher essa voz. Que voz é essa? 1 Samuel. Capítulo 16. Abre o texto aí. Eu quero ler com você aqui, ó, capítulo de número 16, verso de número 13. Rapaz, eu estava pensando aqui, Gabriel, eu gosto de armação de óculos. Olha, eu tenho essa aqui, ó, tem essa aqui. Será que um dia, cara, um dono de uma ótica está assistindo? Do nada. Você também usa óculos? Já pensou a gente ganhar, o Gabriel? Ó, aperta minha mão aqui, ó. Deixa eu dar a mão. Cadê? Aqui a mão do Gabriel. Ó, a hora que apareceu uma ótica me patrocinando, vai te patrocinar também. Não vai só. Se for para me patrocinar, sozinho não quero, não. Vou botar umas armação diferentes aqui. E a gente bota aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A arroba da sua ótica aqui, já pensou? E eu usando aqui as armações, você tá louco. Ah, meu irmão, olha aqui, 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Qual é a voz que eu tenho que acolher? A voz profética. Escute, não adianta você vencer a voz do medo, a voz do menosprezo, a voz da impossibilidade, a voz da intimidação, se você não acolher a voz profética. Porque é a voz profética que vai jogar água nos seus medos e gasolina nos seus sonhos. É a voz profética que vai despertar o dom que está dentro de você. É a voz profética que vai fazer com que Eliseu saia da 12ª junta de bois que estava ali
e ele recebe o manto para se tornar o sucessor de Elias. É a voz profética que vai quebrar as algemas e as correntes e demonstrar, ou melhor, e revelar todo o potencial que está escondido dentro de você. Porque eu conheço pessoas que até conseguem lidar, resistindo às vozes contrárias, vencendo os gigantes interiores. Mas posso te falar uma coisa? Sem unção, meu filho, fica difícil você sustentar isso. A unção é a capacitação sobrenatural para ser o que sem unção eu não seria, para ir onde sem unção eu não iria, para fazer o que sem unção eu não faria. A unção é uma capacitação sobrenatural para saber o que fazer na hora certa e como tem que ser feito. É por isso que você precisa buscar a unção de Deus e uma voz profética precisa nortear a sua mentalidade. É por isso que em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a palavra do Senhor é muito clara em dizer: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Você quer prosperar? Escreve aqui embaixo, ó, eu quero prosperar. Enriquecer, você não precisa de profeta, você pode enriquecer com coaching. Agora, a prosperidade vem através de uma voz profética. E não é minha opinião, é a Bíblia que a gente está dizendo. Você enriquece com coaching, com processos, com trabalho, com coragem para investir, metodologias e estratégia. Prosperidade é com voz profética. Ah, não concordo. Então, resolva com o Espírito Santo. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Então, nessa manhã, ao encerrarmos essa jornada que viemos construindo ao longo de uma semana, as batalhas internas que precisam ser vencidas, antes de vencer o gigante, ela se encerra com a voz que você precisa acolher. E a pergunta que não quer calar é: e qual é o seu programa para o próximo domingo? Eu quero falar com você que já tem 2 meses que não vai à igreja. Você que já tem 4 meses que não ceia. Você que diz esse discurso: não, mas meu negócio é com Deus em casa. Eu digo o seguinte: a gente pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar, Gabriel. No Vale Nevado, na estação de esqui, na Quinta Avenida, na Champs-Élysées. Você pode ter a presença de Deus em qualquer lugar, na beira da praia, na serra, qualquer lugar. Só que a voz profética, que é a voz que Deus usa para ser uma voz de destino para a sua vida, você encontra em lugares que Deus escolheu. Então eu quero te encorajar. Você que está aí desanimado, por que desanimou? Você foi traída, ofendido, caluniado. Eu sei, Gabriel, que existem muitas pessoas que estão cansadas. O Gabriel, gente, ele é um cooperador aqui conosco. O Gabriel é um filho. Eu não chamo... Todos são filhos ovelhas. Dentro desse rebanho de ovelhas que são filhos, eu tenho filhos. Gabriel é um deles. Gabriel, eu abracei o Gabriel. Ele coopera aqui na igreja com a gente. Cresceu, o talento aflorou aqui. Hoje ele serve políticos da cidade, empresas da cidade, é requisitado por um monte de gente para eventos. Porque um dia ele ouviu a voz de um profeta. Rapaz, você leva jeito para isso, hein? Gostei de você, vem para cá, você aceita pegar um projeto aqui, vamos fazer junto? Olha a voz profética, fazendo um moço prosperar. Num tempo em que as pessoas estão reclamando de crise. Eu queria dizer para você que talvez você fez parte de um ministério muito ativo. Segunda tem isso, terça aquilo, quarta aquilo outro, quinta aquilo outro, sexta aquilo outro, sábado aquilo outro, domingo aquilo outro, de manhã, de tarde, de noite.
Eu entendo que o ativismo cansa. Mas eu vou falar uma coisa muito grave aqui, uma denúncia. A mão de obra mais barata que existe é a mão de obra voluntário gospel. Vou estragar a live, cara. Eu tô muito soft essa semana. O estúdio tá me deixando muito... Não, vou voltar pro barraco aqui. Olha só. A mão de obra mais barata que existe é a mão de obra voluntário gospel. Por quê? Porque o povo trabalha para Jesus. E é verdade. Mas agora pega um líder opressor, sem régua, sem coração, e quer usar o nome de Deus para trancafiar o povo dentro da igreja, e culto, evento, é congresso. Uma hora essa pessoa cansa. Aí sabe o que acontece, Gabriel? Pega o cansado, coloca outro no lugar. E o cansado? Ele que se cuide. E aí vem outro produzir mais. E quando esse cansar, bota outro no lugar, e aquele vai para a funilaria de novo, aí tá junta. Aí você vai encontrar um monte de gente ferida. Por quê? Porque o cara deu a vida na igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem tinha que dar a vida pela igreja já deu. Há mais de 2000 anos atrás, no Gólgota. Nós somos ruperetas sim, servos sim, remadores sim, servos da orelha furada sim. Mas escute uma coisa, se você está num ambiente de ativismo tão grande que você não tem tempo para a família, tempo para o lazer, tempo para o descanso, o Gabriel está namorando. Estou esperando chegar o convite aqui. Eu acho que daqui uns 2 anos está bom. O Gabriel precisa fazer umas viagens ainda para o exterior, comprar os equipamentos dele lá fora. Estou profetizando, Gabriel, dólares na sua vida, você trazendo aquelas blackmail de que... Aleluia! Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele sabe. A gente não tem culto de jovem aqui todo sábado. Porque desde que eu comecei essa obra, eu sempre tive consciência. Sábado, o cara que trabalha pra caramba tem que namorar, pô. Senão a Bia larga ele. Tem que levar essa varoa pra comer um japonês. Aí você está enfiado na obra. É consagração de manhã, é libertação de tarde, é culto de noite, é vigília de madrugada. E a família, irmão? E os negócios? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou fruto de muita doação no altar. Minha juventude eu gastei praticamente em trabalho, em função de obra e trabalho. Porque desde sempre eu tive consciência. A Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Trabalhei muito, gente, na igreja e no negócio. O que eu colho hoje não é fruto de 5 anos, de 10 anos em São Gonçalo, não. O que eu colho é fruto de 35 anos de trabalho, fazendo a mesma coisa todo dia, buscando melhorar todo dia. Mas eu também preciso dizer que a obra nunca foi empecilho para a minha prosperidade. Que o altar nunca concorreu com os meus projetos, sempre cooperou. Que justamente por causa do altar eu tive saúde, força, insights, ideias do Espírito Santo para ser bem sucedido aqui. E uma voz que sempre Deus levantava para a minha vida, que hoje quero deixar meu abraço aqui ao meu pastor, pastor Adson Belo. Ontem eu estava rapidinho no celular com ele, já confirmando a minha presença na palavra profética lá na IMAF. Eu não vou falar a data não, que ele falou para mim, eu não vou falar para vocês. Eu pergunto, tem uma voz que te direciona? Moisés tinha Jetro. Esther tinha Mardoqueu. E quem é a voz? Davi tinha Samuel. Qual é a voz que te dá direção? Pensa sobre isso. Pensa com carinho. E nesse domingo, antes de procurar uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. E se aqui está perto da sua casa, também está perto da Bíblia, esse é um lugar bom para você estar. Desejo do meu coração é que tudo te vá bem. Desejo do meu coração é que tu caminhes em paz e prosperidade. E que céus abertos estejam sobre ti. Nesse domingo esperamos vocês. Aqui em São Gonçalo, Rua Orlando Rangel, número 96, Estrela do Norte, a partir das 10 da manhã, nosso único encontro.
E lá na Zona Oeste, Estado dos Bandeirantes, 13.911. A Vargem Pequena, a partir das 10 da manhã, com a Escola de Sabedoria. Segunda-feira, querendo Deus, estaremos de volta. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o nosso Momento de Paz. Não se esqueçam. Deus tem mais.